Está começando 98 Talks. Salve, salve, amigo ouvinte. Você tá vendo um monte de cabecinha passando aí na sua frente, mas isso é normal. A vida é assim mesmo, as cabeças fazem parte do corpo e a gente não consegue cortar as cabecinhas fora. Tá começando mais uma edição do 98 Talks, um resumo das principais notícias do dia, sempre com muita opinião. Nós estamos aqui no 98 Talks, pela Rede Mais HD no interior, pela Rede 98 com a Rádio 98 FM, nos 98,3, com a Claro TV 198,698, os nossos aplicativos Google Play e App Store, e você também pode nos assistir pelo 98live.com.br. Lá tem a aba chat, você conversa conosco pela aba chat, participa conosco dessas nossas discussões aqui do 98 Talks. Rede Mais HD e a Rede 98 atingindo mais de 400 municípios em toda Minas Gerais, sempre num oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte, na nossa mesa operadora aqui em Belo Horizonte, Marcelo Frois. Participe conosco pela aba chat, já falei do nosso 98live.com.br, nas redes sociais, Rede 98 Oficial, Rede Mais HD, e também pelo nosso WhatsApp, claro, 319931699898. Hoje nós vamos entrevistar o Ministério Público, pelo Ministério Público, procurador Jaba Soares Júnior vai conversar conosco, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco, alguns assuntos que estão aí em pauta. Nós vamos falar sobre Rodoanel, nós vamos falar sobre a Estrada de Nova Lima, nós vamos falar sobre a volta às aulas em Belo Horizonte com a participação determinante do Ministério Público. Mas antes, deixa eu só apresentar quem já está comigo. Os outros ainda não chegaram, mas ela já está comigo. Eu vou apresentar a jornalista, advogada e talker já de algum tempo, Camila Dias. Boa noite, Camila. Boa noite, Paulo Leite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Peguei uma chuva para chegar aqui. Quem não pegou, né? Mas... Quem não pegou. Eu hoje tava saindo de casa por volta de umas 4 horas da tarde. E aí eu tava saindo assim tranquilo, sem problema. Parei num lugar para ir ao banco. Quando eu saí do banco, o céu caiu sobre as minhas cabeças. Eu lembrei daquela historinha do Asterix, que o chefe Abracursix tinha o medo de que o céu caísse sobre a sua cabeça. Eu falei, pronto, eu sou o chefe Abracursix morrendo de medo aqui. Mas o céu caiu sobre a minha cabeça, foi uma chuva incrível. E aí eu me molhei inteirinho, tive que voltar para casa, né? Não teve jeito. Exatamente, aconteceu mesmo comigo, mas eu cheguei aqui daquele jeito. Mas chegou, tá aqui com a gente. Esse é o 98 Talk, se você pode participar com a gente, participe para dar a sua opinião. Nós vamos começar antes de chegar temos aqui a presença do procurador Jaba Soares Júnior. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prévia do Produto Interno Bruto do Banco Central, que está indicando um crescimento para 2021 em 4,5%. O Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, está indicando a economia brasileira registrando um crescimento, surpreendente crescimento de 4,5% no ano de 2021. Com o resultado do PIB, que será divulgado em 4 de março, vamos confirmando aí esse índice do Banco Central, essa prévia do IBC-BR, indicando a recuperação da economia depois de uma queda de 4,3% registrada em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Tinha gente que tinha dúvida ainda, Camila, se 2020 era o ano negro da pandemia. E foi sem dúvida nenhuma, até pela surpresa, né? Exatamente, pela surpresa, pela forma como fomos pegos, né? Num dia, meus meninos estavam na escola, eu estava lá no trabalho e de um dia por outro recebo uma nota do governo do estado falando que ia ser decretado lockdown. E a gente não sabia o que fazia, né? Nem no supermercado a gente ia. Eu descobri alguns supermercados online e tinha medo de sair na rua. E eu não tinha dúvidas de que o reflexo na economia em 2020 seria drástico. Com o advento aí, as pesquisas, a ciência, a vacina chegou, a gente pensou que o refresco, não sei você, Paulo, mas eu pensei que ia dar um refresco, que a gente em breve, sim, que a gente já estaria sem máscaras hoje, andando pelas ruas, mas
vieram outras variantes. Graças à vacina, o impacto foi menor e a economia está sobrevivendo, né? Então, eu acredito que a tendência é melhorar. Eu sou uma otimista nata e acredito que a tendência é melhorar essa expectativa de 5,1% para esse ano e para os próximos anos. Eu acredito que a gente, com outras doses da vacina, mais pesquisas, e a gente vai sobreviver a isso tudo e as coisas vão voltar ao normal. Além também eu sou muito a favor das privatizações, sabe? Então, assim, questões que envolvem o serviço público e que às vezes impactavam negativamente na economia, sendo bem geridas pela iniciativa privada, com todos os cuidados, respeitando a legislação, respeitando os direitos trabalhistas, eu acho que também vem a somar, sabe? A questão da modernização do norte do país, com construção de estrada, a ampliação das linhas férreas. Eu sou bem positivo, eu estou pensando bem positivo em relação a isso e eu acho que o impacto vai ser bem positivo. Na pauta da mobilidade, o atual governo surpreendeu muito positivamente. Exatamente. O ministro Tarcísio Freitas tem feito um trabalho exemplar e a pauta da maternidade tem ido e caminhado a passos largos. Na área econômica, eu particularmente esperava muito uma reforma administrativa substancial e uma reforma tributária que não fosse esse arremedo que foi apresentado, que é uma reforma só do imposto de renda. Eu acho que se nós tivéssemos emplacado em 2020, em 21, aliás, se nós tivéssemos emplacado em 21 uma reforma tributária forte e uma reforma administrativa forte, nós teríamos a certeza de mais de 5 desses 5,1 que se fala aí. Uma outra questão, eu faço na outra emissora que eu trabalho, na CDL-FM, eu tenho um programa chamado Conectamente, eu e Fernando Cardoso, que é vice-presidente da CDL-BH. Inclusive, eu vi hoje na sua rede social um projeto que eu achei bem bacana de lá. Aquele para contar a sua história, é muito legal. E a gente vai entrevistando empreendedores, pessoas que são decisivas no mundo dos negócios, pessoas que têm visões transformadoras no mundo dos negócios. E a gente, em 2020, percebia, durante as entrevistas, um tom negativo, um tom pessimista, um tom preocupante em 2020. E do início de 2021, do ano passado, em fevereiro, quando nós voltamos com os programas ao vivo, a gente já percebia um entendimento do que seria o mercado econômico, empreendedor, e aí já se via na conversa dos entrevistados eu não diria um otimismo, mas um olhar mais adequado para a possibilidade do progresso. O que é que eu acredito que tem influenciado muito? A pandemia foi um choque para o tradicional mercado de trabalho, para o tradicional mercado financeiro, para o tradicional mercado de investimentos, para a lógica do empreendedor, e-commerce, outras relações de trabalho que foram surgindo, a possibilidade de amplificar o ambiente de trabalho. Tudo isso em 2020 foi estudado e em 2021 foi aplicado. Então, eu não me surpreendo muito quando vejo um número como esse, porque acho que tem mesmo essa readequação da porrada de 2020, onde todos nós fomos lá embaixo, todos nós mergulhamos profundamente, e isso fez com que muitas empresas, dentro da sua casa, os negócios individuais, os autônomos, os profissionais autônomos, adequassem as suas despesas. Essa adaptação, eu tenho uma sensação, Paulo, que ela foi adiantada. Que era uma coisa que aconteceria em 10 anos, talvez mais. Por exemplo, o home office. Nós descobrimos que é possivelmente produzir sem precisar enfrentar um trânsito caótico, gastar gasolina, pagar estacionamento, de dentro de casa, por conta dessa questão tecnológica. As redes sociais, a internet, até 2019, eu não me imaginava comprando ovo e tomate pela internet. E quando veio a pandemia, eu comprei ovo, tomate, carne moída, nem foi aquela empacotada, foi aquela que eu pegaria lá no balcão, pela internet. Chegava em casa e ficava igual uma louca, passando álcool em tudo, lavando o ovo, né? Porque a gente ficou com medo de tudo. E as coisas tendem a se manter assim. Já há, por exemplo, repartições públicas
tanto em âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal, que nem se cogita mais as pessoas irem todos os dias para aqueles lugares. Há prédios que, se eles não forem reaproveitados, provavelmente tornem-se elefantes brancos. Por quê? O judiciário, por exemplo, as audiências, elas acontecem todas, a maioria, online, com exceção do criminal, né, e de tribunais do júri. Algumas do criminal até acontecem online, de dentro dos presídios, mas percebeu-se que não precisa do Estado gastar rios de dinheiro mantendo estruturas. Porque quando um servidor, e quando alguém da iniciativa privada também está trabalhando de dentro da sua casa, ele está economizando para quem o emprega, seja um ente público ou privado, água, luz, telefone, talvez o vale transporte, o auxílio alimentação, a depender de cada caso. E ele está produzindo, às vezes, até melhor, porque está tendo uma certa qualidade de vida de não precisar pegar esse trânsito. Então, essa adequação tecnológica que eu imaginava para daqui 10, 15 anos, veio somar em relação aos impactos econômicos individuais, né, de cada pessoa, e das empresas também. Hoje em dia, tem muitas empresas que adaptaram o home office, escritórios, por exemplo, de advocacia, e empresas de e-commerce, prestadores de serviços diversos. Até grandes empresas. Até grandes empresas. Nos setores em que você não tem a presença. Agora, falando sobre isso, a gente conversava semana passada sobre cultura organizacional, num dos encontros que a gente tinha aí de debates para elaborar as pautas do programa, e até o programa do sábado agora de amanhã é sobre cultura organizacional, e a gente falava sobre cultura organizacional, e é engraçado porque nas organizações tem duas correntes. Os mais jovens perceberam que eles podem, inclusive, mudar de cidade, ir para cidades mais agradáveis, menores, para o litoral, para a montanha, e continuar trabalhando de lá, que não vai ter problema nenhum, não vai ter impacto no trabalho. Mas os mais velhos, os mais tradicionais, querem continuar tendo aquele contato físico do dia a dia, da presença. E até nisso as empresas estão tendo aí uma dificuldade de entendimento. E até mesmo porque os jovens, talvez, com essa vida corrida, dinâmica, tem muitos contatos, muitas pessoas próximas, queiram ter mais tempo de qualidade de vida. E os mais velhos, além daquela cultura arraigada e daquela dificuldade, né, de se aceitar mudanças com rapidez, eles ainda têm aquela questão. Alguns que já eram para estar aposentados, talvez já tenham se aposentado e depois voltado para o mercado de trabalho, às vezes se sentem sozinhos em casa e querem estar naquele estabelecimento, né, empresarial ou de serviço público mesmo, eles acabam preferindo isso. E até mesmo, Paulo, talvez por alguma dificuldade de operação tecnológica também. É bom o Rodrigo participar desse papo, porque no início da pandemia a gente conversava muito sobre isso. Nós estamos falando da possibilidade do crescimento do produto interno bruto brasileiro, 4,5%, a média de crescimento para esse ano agora, a previsão estatística do crescimento de 4,5%. O Banco Central, o IBCBR, está apontando a possibilidade de um crescimento de 4,5% em detrimento da queda de 2020. E aqui, o que eu e a Camila estávamos aqui mais ou menos caminhando no mesmo sentido, é que 2020 foi uma amarga lição para uma adaptação surpreendente e de um bom desenvolvimento de uma outra categoria para 2021. Você concorda com essa afirmação? Concordo, Paulo. Eu acho que a gente teve uma grata surpresa da velocidade que o ser humano conseguiu se adaptar a essa realidade que foi imposta sem planejamento, né? Uma coisa é você ter aí uma realidade que gere uma previsibilidade e dê tempo para que você se adapte e reinvente o seu negócio. A pandemia foi uma faculdade a jato, né? Obrigou a gente a se transformar e mudar completamente vários segmentos e que permanecerão depois da pandemia, assim, chegando ao fim, a gente conseguindo voltar literalmente à normalidade. Muitos segmentos que se adaptaram vão manter esse novo olhar, esse novo mercado, nessas spin-offs que eles falam, né? De reinvenção da sua própria matriz financeira. E isso foi muito positivo. Se tem que olhar algo positivo da pandemia, no meu ponto de vista, foi essa facilidade que a gente teve aí para poder se reinventar. A única questão que eu levanto é que eu acho que uma média de inteligência da população, da média para cima, teve uma rápida adaptação a isso. Mas as classes menos favorecidas sociais e economicamente ainda não conseguiram ser atingidas por essa onda de transformação.
E isso, eu acho que daqui a um tempo nós podemos, inclusive, encontrar um gap. Um gap que pode aparecer muito claro. Por exemplo, o dado que foi divulgado essa semana de que mais de 50% das crianças, principalmente as de menor renda e menor extrato social, mais de 50% das crianças entre 5 e 7 anos de idade de alfabetização não foram alfabetizadas durante a pandemia. Esse é um dado preocupante. Esse é um problema. E vai dar o gap. A escola pública está saindo atrás. A gente espera também que a gente consiga recuperar, né, Paulo? Como a gente recuperou em várias outras áreas, a educação é um desafio maior. Tem que ser levado com muita seriedade. Coisa que no Brasil, dificilmente a gente viu aí realmente algo que algum governante tivesse interesse em investir de verdade e trazer aí uma qualidade muito maior para o ensino. Mas agora é uma necessidade, não é uma questão agora de só a importância do ensino em si. É uma necessidade por conta desse gap, não atingir a parte de formação também profissional da pessoa. Né? Hoje no Central 98 a gente discutia a questão da Câmara dos Vereadores tratar ou não a educação como atividade essencial, e eu me surpreendi com essa informação, porque para mim a educação é essencial sempre. Eu não preciso de lei para isso. É óbvio, é constitucional, né? Eu vou perder tempo. É direito fundamental, né? É claro que se você tem uma pandemia que está aí colocando as pessoas todas em risco, perde a essencialidade e há que se ter o bom senso e a adaptação. Não se pode saúde, ficar... em primeiro lugar. Não e se vida. pode ficar como em Belo Horizonte, 400 e tantos dias, mas esse é um outro assunto, para uma outra conversa, para um outro dia, que a gente está recebendo aqui o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Jarbas Soares Júnior. Mais uma vez, é enorme prazer recebê-lo aqui, doutor Jarbas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo, Camila, todos os ouvintes e telespectadores dessa grande 98. Bom, doutor Jarbas, vamos começar falando sobre um assunto de uma análise que o Ministério Público fará por meio de um pedido feito por deputados, representantes das prefeituras de Betim e Contagem, ambientalistas, que querem suspender o edital do Rodoanel Metropolitano. Eu conversava com o Rodrigo antes e dizia, eu cheguei em Belo Horizonte em 79, fui ser noticiarista da extinta Rádio Capital. Já se discutia a possibilidade de um cinturão metropolitano, nem falava em Rodoanel naquela época. E até hoje nada acontece, nós estamos com a realidade do anel rodoviário aí nos impondo mortes, nos impondo acidentes gravíssimos, problemas de trânsito na cidade. Como é que o Ministério Público entende essa solicitação que vem por deputados, ambientalistas e 2 prefeitos? Olha, eu acho que pela Constituição nós temos que ouvir todos e, obviamente, suas razões, tem umas jurídicas, outras de avaliação. E a avaliação, se cabe o Rodoanel ou não, compete ao governador do estado. Né? O governador, legitimamente eleito pelo povo do estado de Minas Gerais, decidiu da construção do Rodoanel. Os recursos, boa parte, vem do Acordo da Vale, de Brumadinho. Obviamente que para vir dentro de um acordo de Brumadinho tem que vir algo positivo. Há uma reivindicação histórica, né, como você acompanha desde 79, da construção do Rodoanel. Então o governador tomou a decisão, ele é eleito pelo povo para tomar as decisões. Agora o Rodoanel, como uma obra de impacto grande, complexa, ela precisa passar por todas as discussões. O governo já abriu o edital para o Rodoanel, para o parceiro da PPP, e os deputados e os prefeitos de Betim, Vitória Medioli, a prefeita de Contagem, Marília Campos, também os deputados Rogério Correia e Beatriz Cerqueira, e também algumas entidades sociais, solicitaram a atuação do Ministério Público. Tem questões de legalidade sustentadas e outras de opinião, de conceito, de discricionariedade. Essas aí compete ao governador decidir. As legais nós vamos analisar. E a posição nossa do Ministério Público é de sentar todos à mesa para ver se há primeiro uma possibilidade de achar um consenso para solucionar. Tem questões da reserva da Vaza das Flores, tem a questão da interferência que vai acontecer na área urbana, sobretudo de Betim, e a discussão sobre mérito. O mérito compete ao governador e a decisão praticamente está tomada. Agora, se o Ministério Público na sua mesa conseguir
trazer um consenso, seria melhor. Então nós estamos na fase do governador prestar as informações, e aí eu vou, até falei com ele hoje outros assuntos, mas vou convidar o governador para nós sentarmos para ver se há como conciliar. Antes do Rodrigo, o Rodrigo está louco para fazer uma pergunta, mas rapidamente, o acordo da Vale, esse dinheiro destinado ao Rodoanel, obrigatoriamente deve ir ao Rodoanel, sim ou não? Sim, porque está no acordo e também já virou lei pela Assembleia Legislativa. Uns defendem que poderia usar esses recursos para um trem, alguma coisa nesse sentido, mas isso é uma decisão do governador, né? Os recursos já foram aprovados, inclusive pela Assembleia, uma decisão dele. E se a decisão, não é que o Ministério Público está se sujeitando à decisão do governador, não, todos nós temos que nos sujeitar à decisão do governador. Agora, tem que ser dentro das balizas, né, legais. Então, nós estamos atentos a isso, vamos tentar abrir a mesa de diálogo. Ocorre só que tem o prazo da edital, esse é o problema. E é exatamente nessa que eu gostaria de entrar, nessa questão, porque a gente acompanha, senhor, o trabalho que vem desenvolvendo à frente do Ministério Público, e uma das características do seu trabalho é de compor uma mesa para que tenha celeridade e consiga, assim, andar com os projetos no tempo que o povo espera. O exemplo é o da Vale, no qual você conseguiu, junto ao governo de Minas, vocês pegaram as partes que estavam interessadas e aí conseguiram chegar em um acordo de uma forma muito rápida, muito eficiente. E agora a gente vê mais uma vez, dentro dessa pauta do acordo da Vale, alguns empecilhos que vão sendo creditados à construção do anel, se muda, desvia, se vai para um lado ou para o outro. O MP tem a capacidade de conseguir avaliar, dentro dessas questões que são levantadas pelos políticos ou pelo prefeito, até onde vai a questão técnica, até onde vai a política em cima daquilo que está sendo questionado, e assim criar uma câmara arbitral para que dê celeridade e que apure a parte legal, a parte técnica, e separando a questão política. Tudo hoje tem um componente político, a gente sabe, mas tem coisas que são técnicas. O que o Ministério Público tem que buscar, que eu acho? Uma solução que seja consensual e possa pacificar a matéria. A mesa do Ministério Público é uma mesa suprapartidária, né? Não se envolve em questões políticas, e ali não tem como a gente sair do campo técnico. Agora, a gente sabia que o acordo da Vale seria mais difícil a execução do que o próprio acordo, que já foi complexo. Veja só, agora que os primeiros projetos foram... houve um consenso com as entidades, com as instituições, com os atingidos, que são os primeiros 200 milhões que serão destinados à recuperação econômica da região. Quer dizer, um ano depois do acordo. Então, é uma dificuldade. O país tem pressa, o governo tem pressa. É porque a nossa audiência, todo mundo que vive em Belo Horizonte, na Grande BH, e passa pelo anel rodoviário, é praticamente um corredor da morte. A gente chega numa expectativa e uma insegurança muito grande. Então, obviamente, com uma obra dessa, mesmo que tarde, é muito bem-vinda, porque traz aí uma segurança muito maior. Para quem nos ouve e nos assiste agora, pela expectativa do senhor e pela experiência, existe uma possibilidade que isso se resolva num curto espaço de tempo? O governo cedeu na questão dos ambientalistas na região, vamos dizer, do vetor Casa Branca, Brumadinho, que passaria túneis e agora são viadutos. Do Miguelão. O Rola Moça e o Serra da Calçada, né? Isso terminaria no Miguelão, agora termina no Mutuca. Então não vão ter mais os viadutos. Agora, há outras questões complexas que a gente teria um tempo muito longo para falar, quais são as questões suscitadas por um e outro, né? Para todas o que foi levado para o Ministério Público. Agora, eu disse e repito aqui, o Ministério Público não é incendiário nesse caso, é bombeiro. Nós vamos tentar resolver, sem entrar nessa polêmica, se é possível. Não sei se é possível. As questões suscitadas são muito complexas, difíceis, talvez, de se assimilar. Mas nós temos que tentar. Agora, nosso compromisso com a legalidade tem que ter. O Rodoanel talvez será a obra maior do Brasil, né? Então, ela é grandiosa. Não é o caso aqui de falar o que tem de positivo e negativo, mas todos sabem. A parte de Ribeirão das Neves até a 262, sentido Santa Luzia, me parece mais tranquilo.
na hora que entra aqui para a região de Betim, Contagem, tem Várzea das Flores e uma parte da Rodoanel passa dentro, cortando regiões de Betim, aí é a grande reclamação do prefeito. E a questão ambiental, pelo menos na região do Paula Moça e Serra da Calçada. Isso aí já ficou bem equacionado, virar por viadutos. Mila. Boa noite, doutor Jarbas. É uma honra estar do lado do senhor. Para quem não sabe, eu fui assessora do Dr. Jarbas durante o ano passado inteiro. Foi demitida por ele? Ele não se acostumou. Parou aqui na 98, é assim. Geralmente é assim, viu, Camila? As pessoas, elas acabam aqui. É o fim aqui, tá? O final do poço é a 98, tá? Só pra te falar. Fui demitida, Dr. Jarbas? Não, Camila, o lugar dela tá guardado lá para quando ela quiser. E a questão que me preocupa e que me deu vontade de perguntar para o senhor em relação ao Rodoanel, os ambientalistas falam sobre as questões ambientais e a gente sabe da importância de se preservar o meio ambiente para as gerações futuras. É uma coisa que, inclusive, eu aprendi lá. Mas a gente sabe que o anel rodoviário é palco de acidentes gravíssimos. Praticamente uma vez por mês a gente vê alguma coisa e quando não acaba em morte, a gente agradece a Deus. Por conta dessas questões políticas todas, que o senhor bem disse, o MP não se envolve. Mas pelas questões práticas e por conta dessas demandas que estão chegando de todos os lados, pode atrasar o nosso sonho de ver o Rodoanel pronto? Olha, nós temos que sentar à mesa para achar soluções. Os problemas apresentados, Paulo, são complexos, não são simples. O governo já está com o edital na rua. É uma das reclamações que contestam que depois do edital que vai acontecer o licenciamento da obra. Isso é um dos argumentos suscitados. Então, há um pedido para uma ação para suspender o edital. Então, nós temos que correr muito, agora sentar de cabeça tranquila. A representação do prefeito de Betim, Vitório Medioli, é muito forte, a de Contagem muito ambiental. E agora os vereadores, os deputados trouxeram questões ainda mais amplas. Então, nós temos que um prazo aí para correr, para tentar adaptar. Se nós conseguirmos ajustar tudo, ótimo, né? Porque o Rodoanel me parece fundamental e a decisão de quem compete com o governador Romeu Zema já foi tomada. Então, agora vamos tentar, na mesa nossa, de forma tranquila, na paz, tentar resolver. Porque o clima também está um pouco acirrado. Acho que clima eleitoral, a gente está num ano eleitoral, naturalmente essas pautas ficam mais sensíveis, né? Sem dúvida nenhuma. Camila, foi só uma brincadeira. Não, tudo eu bem. tenho certeza que o Dr. Jarbas te liberou para que a gente pudesse trazer você para cá. Olha Mas só, a gente não devolve, isso, tem que deixar claro, tá, Camila? Essa aqui é uma traidora. Ele me falou, traidora contumaz. Ainda falando de rodovias e estradas. O Grupo BH Nova Lima debate soluções para a MG30, um outro problema para a região Para metropolitana. quem está nos ouvindo agora, parado nesse trânsito agora aí. Na MG30. Né, na MG30, literalmente parado. Provavelmente saindo ali depois daquela trincheira do BH Shopping, ali, desesperado. O tema tem a ver com vocês nessa hora agora. Tem um grupo que discute a MG30. A MG30 é um problema também para a região metropolitana. Como é que estão as negociações desse grupo, as conversas? Para onde caminhamos? Nós tivemos hoje a terceira reunião, conseguimos com o governador Romeu Zema, o prefeito Alexandre Calil, o prefeito João Marcelo, um consenso de que nós vamos trabalhar juntos nessa matéria. Agora veio o Ministério Público Federal e também o SPU, o Serviço do Patrimônio da União. Então a União também. Nós estamos trabalhando lá num projeto para tentar resolver toda a situação que envolve a confluência das duas cidades. Aí pergunta, por que não na região de Esmeraldas, Contagem, Betim? Por que não na região de Venda Nova? Essas questões também existem. Porque lá, se der tudo certo, será um case muito importante para nós tratarmos as outras matérias nas outras cidades, no estado inteiro. Porque pela primeira vez todo mundo sentou na mesa. Estamos à mesa União, Estados, Municípios e Ministério Público. O que acontecia antes? Uma ação ali, outra aqui, para, sobe, volta, não anda. Agora nós precisamos de resolver. Temos um bom exemplo, a trincheira lá de Nova Lima vai ficar pronta. Ali foi exatamente isso, foi o Ministério Público com os municípios, nós chegamos ali, a obra vai ser entregue. Então esse modelo está sendo trazido para maior. O prefeito de Nova Lima tem um projeto maior para a região, inclusive ligando o Miguelão a Sabará. Ele apresentou hoje para nós o
projeto dele, e uma parte mais complexa aí, não pelo tamanho, que é até menor, que é a região Confluência BH, Nova Lima. Nós precisamos ali ter um consenso da Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Nova Lima, União, Ministério Público, Sociedade Ambientalista e Empreendedor. Mais uma mesa, então, para o senhor formar e começar já a trabalhar nessa questão. Está formada. Se a gente conseguir vencer essa fase, esse acordo, vai ser um caso histórico no Brasil, porque nós estamos resolvendo um problema complexo, difícil, com atores bem diferentes. Então, é uma mesa do Ministério Público que está... Eu até disse hoje, se a gente não conseguir resolver isso aqui, não vai resolver nunca mais. Então, lá envolve questão ambiental, questão de recursos. A União quer vender a área e aí tem investidores querendo comprar. Nós demos um recado hoje, claramente. Lá não será uma área que será densada. Não virá um bairro, não virará prédios, não virará nada disso. Então, nós vamos trabalhar para uma solução que venha atender a região inteira. Nova Lima hoje está ilhada. Qualquer coisa que acontecer na região, para tudo. Então, até o problema no anel rodoviário reflete lá em Nova Lima tudo. Nova Lima é pior, se um carro fura o pneu na estrada, ela já atrapalha a vida de milhões de pessoas. E nós temos que ter agora a inteligência para achar uma solução que preserve o bem-estar, que o empreendedor também que vai para lá, porque é a região economicamente ativa e das melhores do Brasil, então vai para lá. Agora nós também não queremos ficar segurando um prédio, para o prédio, volta o prédio, vem a obra, interrompe, não. Vamos falar assim, é assim que a coisa vai funcionar, e quem está indo para lá ou já está, vai ter que saber que vai ter que contribuir para esse progresso. Porque você vai levar um empreendimento de impacto lá, você vai ficar sem participar. E é nesse ponto que eu queria colocar, na hora que a gente fala sobre empreendedorismo, uma pessoa que está investindo até mesmo, ela quer previsibilidade. Então a gente olha Nova Lima praticamente como uma cidade que tem inúmeras possibilidades de você investir, é um ambiente propício para isso, mas ao mesmo tempo existe essa dúvida com relação à capacidade da cidade de suportar aí novos empreendimentos. E aí a gente começa a atrapalhar a questão econômica, o desenvolvimento e o crescimento da própria cidade como um instrumento aí para que se possa desenvolver. Já tem aí alguns hospitais que já estão planejados de abrir, de crescer, faculdades, inúmeros outros empreendimentos que estão aí já engatilhados para serem construídos naquela região. Consegue dar essa previsibilidade, essa segurança para a pessoa que está investindo esse dinheiro, para que ela saiba que lá na frente o que será acordado será literalmente feito sem ter nenhuma surpresa no meio do caminho que atrapalhe? O que nós estamos querendo trazer para lá é uma solução com segurança jurídica. O que acontece hoje? O empreendedor ele tem que obedecer uma determinada legislação. Só que a região já não suporta mais grandes empreendimentos. Isso é a grande verdade. Com essa atual condição, ela está esgotada. Então, o que acontece? Estão indo lá, por exemplo, hospitais. Como é que essas pessoas vão chegar nesses hospitais? De helicóptero? Então, nós precisamos de equacionar. Agora, o que eu noto, sabe, dos empreendedores? Querem ajudar a solução. Com dinheiro, mas eles querem segurança, previsibilidade para fazer seus investimentos. Agora, também não adianta fazer seus investimentos apartamentos de 15 milhões e uma compensação de 2 milhões que não dá uma vaga na garagem para colocar um semáforo na rua. Então, essas soluções isoladas é que nós vamos tentar superar. Então, vamos trazer uma solução conjunta. E há outros que não têm interesse direto hoje em empreender, tipo o BH Shop. Mas a BH Shop quer colaborar com essa solução. Então, nós temos hoje uma conta judicial que vai receber doações, tipo do BH Shop, que já se comprometeu, e também se comprometeu no bom sentido, não tem nada de documento assinado. Eles querem contribuir para... Demonstrou interesse, né? Boa vontade, uma boa vontade para entendimento. Eles e outras empresas. Aí o que acontece? Agora, por exemplo, vai um empreendimento lá que está sendo preparado lá na Alameda Oscar Niemeyer, um grande empreendimento. Claro que esse aí vai ter que contribuir com um valor compatível, porque ele vai gerar um impacto enorme na região. E isso está tendo a boa vontade. Todos estão sabendo que não dá mais para continuar como está e que estão dispostos a doar ou pagar compensações altas. Logicamente que a Prefeitura de Nova Lima, sobretudo, vai ter que também investir. Camila.
uma parte da fala do senhor me chamou a atenção, que o senhor falou assim, e não adianta, porque lá não vai ser bairro, no início, lá nas imediações da MG3, não vai ser bairro, não vai ter condomínio, não vai ter nenhum outro grande empreendimento que impacte negativamente nessa questão da mobilidade. E eu gostaria de destacar isso, doutor Jarbas, porque não adianta nada fazer uma infraestrutura de mobilidade para resolver o problema se daqui 3 anos a circulação, as pessoas forem criando outros empreendimentos habitacionais e que sejam empresariais e o impacto volte e a gente tenha que ficar enxugando gelo e o senhor ter que fazer outra mesa para poder resolver. O que acontece que nós estamos tentando buscar? É resolver o problema da mobilidade. Lógico que quem vai pagar compensação é que vai fazer alguma coisa lá. Nós não estamos contra a construção de prédios, de condomínios, nada disso. A região, se ela tem que desenvolver, né? Ela vai desenvolver. É a região hoje mais atraente, uma das maiores do país, né? Que está até do mundo, PIB altíssimo de Finlândia e tal. Então, os investimentos vão para lá. Então, o que está tendo agora aqui diferente que eu vejo é o planejamento. E a gente quer dar previsibilidade, porque também eu acho muito bom o Ministério Público ficar, suspende obra, entra com liminar, caça liminar. Então precisamos também dar tranquilidade para quem quer empreender. Agora, vamos fazer um negócio legal, né? Que todo mundo ganha, que a cidade ganha, que as pessoas ganham, que o empreendedor ganha, que todo mundo, tudo funcione, que as duas cidades dialoguem e achem soluções. Nós estamos numa fase já na segunda reunião técnica. Tem óbices aí de entendimento, mas nós vamos avançar, porque se não resolver agora, dificilmente nós vamos passar mais outros 40 anos. Você pega bem a duplicação do viaduto do BH Shop, é investimento mínimo, vai trazer ali uma solução de grandes problemas. As saídas que o prefeito está buscando lá pelo Miguelão também já tira um pouco desse impacto lá, que hoje é tudo MG30, ali vira uma bagunça. Então, por que nós estamos trabalhando nesse caso mais específico? É porque ali o pessoal tem recurso e a gente vai testar esses caminhos para buscar outras soluções em outras regiões. Miguelão e Sabará, para quem conhece aquele caminho, já é feito como trilha de aventura, né? Vai só oficializar o caminho entre o Miguelão e Sabará e vai desafogar bastante o trânsito de boa parte de dois pedaços de Nova Lima que hoje sofrem muito com relação ao impacto do trânsito. O prefeito vai anunciar seu projeto, mas a verdade é que onde já tem uma estrada, fica mais fácil, né? Já tem um caminho, já está tudo razoável. Onde eu vi que ele também vai buscar evitar confrontos com impactos ambientais, sabe? Ele vai anunciar em breve, acho que ele está buscando o melhor caminho para a cidade. E a gente fica aguardando uma outra questão. Hoje falamos sobre a denúncia que o Ministério Público apresenta contra alguns servidores e servidores da Secretaria de Estado de Saúde, particularmente contra o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral. Essas novas denúncias consistem em que e quais os objetivos? A promotora de justiça, a Joseli Ramos, entendeu que ao antecipar a vacinação para os servidores sem critérios técnicos e os fatos todos já conhecidos, isso configuraria peculato e improbidade. Então propôs as ações e agora vamos aguardar o pronunciamento da justiça. Porque eu não conheço profundamente o processo, que a colega é muito dedicada, competente e experiente chegou a essa conclusão. Mas obviamente que pura fila não dá, né? Pura fila não dá e não sei se é o caso, aí depende agora do julgamento da justiça. Mas todo mundo sabe o que aconteceu no primeiro momento, outras pessoas fizeram isso em outros lugares e o Ministério Público acompanhou e tomou providências semelhantes em outros municípios. Doutor Jarbas, a gente tem muita pauta. Quando o senhor vem aqui, a gente fica até emocionado, porque são tanto temas que impactam a nossa vida, principalmente dos mineiros. A gente vem aí, principalmente nesse momento de chuva, mudando bem o assunto, mas um tema que é bem relevante. A gente sabe que está chegando no final do prazo que foi dado para que as minerações conseguissem o prazo de descomissionamento. Nossa, é difícil essa palavra, descomissionamento das barragens. Chegando ao final desses prazos, e a gente sabe que algumas delas não conseguiram cumprir esse prazo. O que a gente pode esperar como população que será feito por conta do Ministério Público? Qual que é o direcionamento que será dado por conta de não ter esse cumprimento do prazo? Vai prorrogar esse prazo? Terá alguma compensação para as pessoas, para
para Minas Gerais, né, no caso? Como que vocês estão trabalhando nesse tema? Só para fazer uma pequena correção, descomissionadas, todas aquelas que assinaram não foram descaracterizadas, né? Essa que é a questão. O descomissionamento das que se comprometeram, 56, salvo engano, conseguiram ser descomissionadas ou não? Não. É o que a FIENG, sobretudo, o presidente Flávio Roski defende com muita propriedade, é que o prazo é um tanto curto para o que foi dado pela lei Mar de Lama. Algumas empresas conseguiram avançar, outras estão no caminho e parece que outras não fizeram muitas coisas. O que acontece? O prazo, na época da chuva, você perguntava muito isso para mim. Eu falava, nós temos um encontro marcado em fevereiro. Porque senão você mistura os dois temas, né? Então, o que nós estamos trabalhando e conversando com as empresas, com a FIEM, com o governo de Minas? Não há como dar uma anistia. Não há como nós prorrogarmos prazos que estão na lei sem um fundamento. Então, nós tivemos reuniões com os empreendedores, com a Federação das Indústrias, com o governo de Minas, estamos fazendo. E na segunda-feira, nós tivemos a reunião com todas as empresas que têm barragens de rejeitos ou que não sejam de rejeitos sem essa solução. E nós estamos trabalhando uma solução que as empresas, elas não sejam anistiadas, o prazo não será prorrogado pela Assembleia, mas quem não cumpriu, obviamente, terá algum tipo de compensação ou questionamento ou sanção. Bom, nós estamos falando de uma lei que surgiu depois do crime ambiental e contra a vida praticado em Brumadinho pela Vale. Mas nós temos na história dos entre aspas, rompimentos de barramento, e a gente fala rompimento para minimizar um pouco o impacto que isso causa na nossa vida, até porque a palavra crime parece que aumenta a nossa tristeza. É um crime, mas aumenta a nossa tristeza. Nós temos a história de Mariana. Mariana até agora não chegou-se a um acordo que seja substancial, que seja definitivo. Outro dia eu estava inclusive vendo uma matéria que me deixou muito, muito triste, porque eu acompanhei desde o começo o rompimento da barragem lá do Fundão. Algumas pessoas que estavam esperando a nova Bento Rodrigues morreram e não terão a chance de ver a nova Bento Rodrigues. Como anda esse acordo de Mariana, a aceleração desse acordo de Mariana? Novo acordo, né? É um novo acordo, né? Porque não, eu acho que até um acordo, porque não foi feito até então. É verdade. É um acordo. Primeiro foi um contrato leonino contra a sociedade, no meu ver. Então nós estamos desde o ano passado, há quase um ano, no início desse debate sob a liderança do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e do CNJ. Hoje, sob a condução do conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Nós estamos chegando já para a fase final. É um processo complexo, muito mais complexo, porque Brumadinho saiu-se de uma boa ideia e concluiu-se. Sabemos que a execução é mais complicada. E lá, no caso da Samarco, envolve muitos atingidos diretamente, porque, ao contrário lá de Brumadinho, os atingidos não participavam do processo no judicial. Eles foram contemplados, beneficiados dentro do que estava previsto. E eles têm suas ações separadas. Essa aqui é mais complexa um pouco. Além do que, nós vamos trocar o pneu com o carro andando mal, né? Então, nós estamos negociando, chegando no final das reuniões, são reuniões semanais, que duram o dia inteiro, chegando já, praticamente fizemos já um prognóstico do que seria. Eu acredito que lá no meio de março, nós já estamos tratando de valores. Aí tem que lembrar que é Espírito Santo, Minas Gerais, União, os municípios. E agora, felizmente, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente e o advogado-geral da União compreenderam bem o que nós estamos tratando. Que você imaginar... o dano ambiental é muito maior do que de Brumadinho, mas né? Muito maior. Você vê agora o que aconteceu lá com as chuvas no Rio Doce, né? Que entrou nas ilhas lá, nas residências, foram minérios. A lama ainda persiste, né? No fundo do rio. Então, o que acontece? O governo vendeu os aeroportos, comemoraram com festas, por 3 bilhões e meio de reais. O acordo de Brumadinho, de Mariana, é muito, muito maior do que isso. Então, agora eu estou vendo que a União entrou, que estava faltando esse
esse contato. Obviamente, nós trabalhamos na mesma ideia do que foi Brumadinho, o acordo. Usando o mesmo racional que foi isso, reparação de meio ambiente, compensação da economia, atingidos sobretudo, e aí fazer o misto para tentar resolver esse problema, porque e para a companhia Samarco e as controladoras, a BHP e a Vale, eles têm interesse muito de resolver isso, porque eles hoje vivem instabilidade, segurança jurídica, falta de previsão, e estão gastando aí bilhões de reais, já gastaram 16 bi e não resolveram praticamente nada. Então, há o interesse de todos de chegar a um consenso. Acredito que o ministro Luiz Fux deverá tomar frente disso já em março para começar a definir valores. Bom, nós temos 7 minutos de programa e o Rodrigo tem uma pergunta, ele pediu até para reservar esse espaço. Eu queria até antecipar um pouquinho, porque eu não posso deixar de fazer essa pergunta como pai, e vários que estão nos ouvindo agora, viu o Ministério Público intervindo na questão das escolas também. E o retorno às aulas, de uma forma bem objetiva, doutor Jarbas, das pessoas que já estão com seus filhos aqui em Belo Horizonte, principalmente, com retorno garantido às aulas, à educação. Eles podem ficar tranquilos ou existe ainda alguma chance de ter alguma reviravolta com relação a esse tema? Não, eu tive a informação do município de Belo Horizonte que não se recorrerá da decisão do Tribunal de Justiça da nossa ação. Então, eu acho que a questão agora está estabilizada, obviamente com a diminuição do contágio da Covid, né? Isso vai ficar mais claro. Agora, o que acontece? Tinha duas coisas para a gente discutir. Nós queremos a educação permanente e com segurança. E achamos que o protocolo que a prefeitura já tinha feito conosco era o suficiente, o TAC. E agora, efetivamente, foi cumprida a informação que eu tive da Procuradoria-Geral do município, que essa situação está resolvida. Então, os pais podem respirar em paz agora, né? Aqui em BH, acredito que sim. Em relação ao interior do estado, doutor Jarbas, a coisa está fluindo da mesma forma, aqueles outros municípios que também viviam essa insegurança? Nós passamos já para a área, parece que tem 60 municípios nessa situação, nós vamos tratar com isso muito diretamente com cada um deles. Precisa de voltar às aulas já, e hoje a sinalização da Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde ontem, já sinaliza que a questão está sob controle do poder público. Muito bom. Doutor Jarbas, a gente precisa de ter você mais presente aqui no nosso estúdio, porque as pautas são vastas e o interesse da nossa audiência também é muito grande. Fecho a nossa entrevista tocando num tema que foi uma matéria que saiu com relação a uma questão sobre as pontes lá do Rio São Francisco, dentro da cidade lá, da sua família, próxima à cidade da sua família, de uma forma que foi colocado na matéria, no qual teria se beneficiado de uma forma indevida. Aproveitando que temos uma audiência grande agora em Montes Claros também, no norte de Minas, como que o senhor lidou com isso e como que o senhor recebeu essa matéria do jeito que ela foi postada, do jeito que ela foi colocada? Olha, eu respeito muito o bom jornalismo, a liberdade de expressão e lido muito bem com isso. Mas nesse caso foi uma desinformação. Primeiro que as pessoas que foram atingidas diretamente pela tragédia de Brumadinho, passam a não compreender bem o que foi o acordo. Porque há o recurso para recuperação de meio ambiente, para desenvolvimento das regiões, o dinheiro todo investido, dos 37 milhões, 25 vão ficar na região do impacto. Então, 11 bilhões são valores para recuperar a economia do Estado. É um ressarcimento a todos nós, mineiros, que foram divididos para 853 municípios. Dentro dos critérios do governo, tinham 3 pontes sobre o Rio São Francisco: Manga, São Francisco e São Romão. 3 áreas. Só para você imaginar, a ponte de Manga liga a Rua Niquelina a uma avenida que chega em São Luís, a 135. Só falta a ponte para complementar essa rodovia. A de São Francisco liga o norte de Minas a Brasília, diminui 18 quilômetros de distância e tem mais de 50 mil pessoas que vivem do outro lado da ponte e precisam circular. Muitos morrem na balsa, crianças nascem na balsa e o desenvolvimento não chega à região por falta da ponte. São Romão hoje é agronegócio puro, onde que eram as áreas do doutor Antônio Luciano hoje são de gaúchos que estão lá investindo. Então, a balsa atravessa 2, 3
caminhões por hora levando grãos para exportação. Então foi uma decisão do governo. Então, uma decisão, pelo que parece, tão econômica, pela questão da infraestrutura e até mesmo da questão da saúde. Isso para vários motivos. E é uma reivindicação de mais de 100 anos que eles têm lá. Então foi o governo que decidiu. Agora, quem mora lá, da minha família, uma tia de 99 anos, a minha mãe de 85, meu tio de 80 e minha irmã e os filhos dela que moram em Belo Horizonte. Aí eu falei, a ponte é para minha família, só para minha mãe tomar suco em Pintópolis no domingo. Doutor Jabas, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria perguntar ao senhor, como o procurador de justiça do Ministério Público, que o senhor fizesse para nós um prognóstico sobre o Atlético por ano de 2022. Não podia faltar. O senhor teria de forma breve, porque a gente vai entrar no... O senhor teria uma boa notícia para nos dar? Que prognóstico o senhor nos daria para o Atlético por ano de 2022? Eu tô com receio do aumento da passagem para Doha ou Dubai para a final do Mundial. O dólar é um problema para o atleticano hoje. Então, essa é a minha maior preocupação. Acho que era bom que o Cruzeiro ficasse 3 dias na liderança do campeonato. Temos que ter uma alegria, um momento de alegria, né, para eles aqui no... Mas até no dia do clássico isso se resolve. Isso aí. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Nós conversamos com o senhor sobre vários temas que eu tenho certeza são extremamente importantes para a conversa do mineiro. Nós falamos sobre região metropolitana, mas os impactos que isso pode causar quando a gente fala do Rodoanel, na facilidade de circulação de mercadorias, de transporte para mercadorias, tanto para Minas Gerais como para o Brasil. Nós somos aqui um entroncamento brasileiro de rodovias federais, né? Quando a gente fala no Rodoanel, a gente está falando em 356, em 040, em 262, em 381. Aeroporto. Então a gente está falando todo um complexo muito grande. Falamos também a respeito de Nova Lima, que fiquei muito feliz em entender que a posição desse grupo é fazer aqui não um experimento, um modelo, né? Para que seja aplicado em outros municípios. Falamos também sobre a volta às aulas e a gente queria agradecer muito sua presença aqui com a gente. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Volte sempre. E muito obrigado pelo prognóstico do Atlético. E dizer pro final aqui que quando eu venho na 98, eu venho com tanta alegria quando eu vou ao Mineirão e na Futura Arena. Com um prazer muito grande. Então volte sempre, doutor. Isso aí. Bom, o Vitor tá querendo dar um recado para mim ali, porque o nosso produtor fica a linguagem distante com máscara. E a linguagem é falando com máscara. Diga. Eu sei, tá na minha mão aqui, meu queridão. Eu vou fazer agora. Eu não sei porque que ele tá tão... Olha, antes da gente terminar, cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, que tem alta performance e economia. Distribuir Higiene é uma indústria que tem distribuição em 7 estados. Da onde você estiver nos acompanhando, acesse distribuirhigiene.com.br. Camila Dias, Rodrigo Carneiro, doutor Jabas, muito obrigado. Obrigado a você. Bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos. Obrigado a você que está nos acompanhando. Quem está na Rede 98 fica com o Arena. Para quem está na Rede Mais HD Record TV, fica com o Jornal da Record. Ótimo final de semana. Juízo, só o suficiente para ser feliz. A gente volta segunda-feira, às 7 da noite. Até lá. Termina aqui 98 Talks.